Vamos lá, a gente está no Daf Kafalef Amud Bet, nos dois pontinhos aqui, mais ou menos décima linha. Yesh Horesh Telem Echad Vecholu. A gente viu na Mishnah que às vezes a pessoa vai fazer um ato de Harishá, de erar a terra, ele vai estar transgredindo 8 proibições diferentes. Uma delas que a gente viu é chamado de Kilaim, que é a mistura de duas espécies. Amarabinai, Farabinai. Bechabura, Nimnu Vegamru, quando a gente estava usando Bechabura em um grupo de pessoas, a gente chegou na conclusão de que a Rofe Bekilaim Loke, alguém que ele cobre quilaim, ou seja, não só quem plantou o quilaim, quem jogou as duas sementes juntas na terra, também quem cobriu de terra, ele também recebe malcota. Ou seja, a proibição de quilaim não é só semear, também é cobrir com terra as sementes. Amarlem Rabi Yohanan, falou Rabi Yohanan para Rabi Nai, para Amarlei, certo? Tem aqui um tikkun, um concerto. Falou Rabi Yohanan para Rabi Nai, você está falando que o quê? Você falou que, olha, juntou todo mundo e vocês chegaram na conclusão de que quem cobriu com terra Kilaim, ele tem malcot, certo? Parece que é um hidush, é uma novidade do seu grupo de estudos, vocês chegaram nisso. Lav Mishnah Teinis, ou a priori isso está escrito na nossa Mishnah. Está escrito na Mishnah o seguinte, Esh choresh telem echad vechayav alav mishum shmona lavim. A nossa Mishnah falou que às vezes a pessoa ele pode estar arando um pedacinho de terra, ele vai estar transgredindo 8 proibições diferentes, certo? E a nossa Mishnah falou quais são as proibições. A Choresh Beshor Bechamor, ele está arando a terra e puxando a máquina de arar, tem um boi e um burro, e não pode pôr os dois para trabalhar juntos. Vemukdashim, eles são animais santificados. Vekilaim Bekerem, e na hora que ele está arando a terra, ele está plantando, ele está cobrindo sementes, certo? Ele está transgredindo a proibição de Kilaim também, certo? Aparece na Mishnah está escrito que ele está transgredindo a proibição de Kilaim. E aí pergunta Rabi Yohanan, para tentar entender a Mishnah, Ai Choresh de Michael Mishum Kilaim, lá, como pode ser que você está arando a terra, ou seja, está mexendo a terra só, você não está semeando, está só mexendo a terra e você transgrediu a proibição de Kilaim. Em qual situação isso aqui é possível? A priori está se tratando que na hora que ele está arando a terra que é jogada para o lado, e movimentada, cobriu as sementes de Kilaim, ou seja, a gente vê na nossa Mishnah que alguém que cobre sementes que são proibidas serem semeadas juntas, ele transgride a proibição de Kilaim, mesmo que ele não semeou, ele só arou a terra e cobriu as sementes. Então, fala, Belhanan, que vocês falaram que a Rofé Bekilaim Loque, alguém que cobriu de terra duas sementes de Kilaim, ele tem Malkot, isso daqui está escrito na Mishnah, aquilo não é um Hidush tão grande, está escrito na Mishnah. Amarlei falou, Rabinai para Belhanan, e lav de dala lechachas famim mashkachat margenita tuta. Falou Rabi Inai para Rabi Yohanan, olha, se eu não tivesse, ele falou uma expressão, se eu não tivesse levantado a pedra, você não teria achado a joia embaixo da pedra, certo? Se eu não tivesse te falado esse din, que a Rofebe Kilaim Loque, que alguém que cobre Kilaim, alguém que só jogou terra em cima de duas sementes de Kilaim, ele tem Malkot, você não teria aprendido isso da Mishnah, certo? Eu levantei para você cortar, digamos assim, na linguagem, na expressão brasileira. Isso que eu te falei, Alahá, que a Rofebe Kilaim Loque, te abriu os olhos para encontrar isso na Mishnah, senão você não teria percebido isso, certo? Então a gente trabalhou juntos aqui, mas é muito bonito, muito legal. Assim falou Rabi Nai para Rabi Yohanan. Amar lei Rish Lakish Rabi Yohanan, falou Rish Lakish para Rabi Yohanan, e lav de kilsecha gavda rabba, olha, se Rabi Nai, que é um grande rabino, não tivesse louvado a sua drachá, a sua explicação para a Mishnah, de que a proibição de Kilaim que tem aqui na Mishnah é porque eu joguei terra em cima das sementes, Avamina, eu diria, Matnitin Matei Rabi Akiva, eu diria que a nossa Mishnah que falou que alguém que ara a terra, ele transgride a proibição de Kilaim, eu diria, eu explicaria mais simples, eu falaria que a nossa Mishnah segue a opinião de Rabi Akiva, de Amar Mekayem Kilaim Loke. Rabi Akiva fala que não só alguém que plantou Kilaim tem Malkot, alguém que deixou o Kilaim, passivamente não tirou o Kilaim, ele também tem Malkot. Então, em vez de explicar a Mishnah que tem Malkot, porque ele estava arando a terra e a terra cobriu as sementes, e só cobrir as sementes também tem a proibição de Kilaim, eu diria que a Mishnah falou que o cara que está arando a terra, ele transgride 8 proibições, inclusive a proibição de Kilaim, é porque ele viu Kilaim no caminho e deixou quieto, não tirou. E a nossa Mishnah segue a opinião de Rabi Akiva, que a Mekayem Kilaim Loke, alguém que só deixa o Kilaim lá, ele também tem Malkot, certo? Mas seria uma explicação mais simples, mas tudo bem.
Mas Rabi Akiva, onde a gente encontra essa opinião de Rabi Akiva, detalhe, como está ensinando na Braita, a menakesha mechape bekilaim loke, tá na cama fala que alguém que ele mexe do lado de kilaim, certo? Menakesha é tirar ervas daninhas. Então, se tinha quilá implantado, e o cara foi lá e tirou as ervas em volta que estavam atrapalhando o crescimento do quilaim, ou mechapé, ou ele cobriu o quilaim com terra, tem malcot. Rabi Akiva, Omer, Rafa Mekayem. Rabi Akiva fala que também a pessoa que Mekayem, alguém que deixa o quilaim de pé e não tira ele, não arranca ele, também tem malcot, certo? Também transgredir a proibição de quilaim, assim diz Rabi Akiva. Maita Rabi Akiva, como o tio de Rabi Akiva, de onde ele tirou isso, de onde ele aprendeu? Detânia, Sadechalot Izrakilaim. No passuco está escrito Sadechalot Izrakilaim, certo? A proibição de plantar kilaim, semear kilaim, em Liela Zorea. A priori, esse passuco me proibiu somente lisroa, plantar. Mekayem Minaim, de onde eu sei que também é proibido lekayem kilaim bekerem, deixar kilaim no kerem. Talmud lomar kilaim sadecha lot. Aí no passuco seguinte, et chukotai tishmoru, behemtecha lo tarbia kilaim, certo? Você não pode misturar duas espécies de animais. Sadecha lot izra kilaim. Você não pode plantar kilaim. E Rabi Akiva entende da proximidade do passuco que está escrito behemá lo tarbia kilaim sadecha lo. Isso que o passuco colocou a palavra kilaim logo antes da palavra sadecha, mesmo que a palavra kilaim ela tenha a ver com a frase anterior. Behemtecha lo tarbia kilaim. Você não pode misturar duas espécies de animal. Mas a proximidade de Kilaim Sadechalot Izra Kilaim, entende Rabi Akiva, Kilaim Sadechalo, que Kilaim não pode ter no seu campo. Você não pode deixar ter Kilaim no seu campo, mesmo passivamente. Então Rabi Akiva aprende daqui, dessa linguagem do Pasuk, que mesmo quem deixa Kilaim no campo também transgrediu a proibição. Certo? Isso aqui estava falando, só que dá para explicar a Mishnah de outra forma, mas tudo bem. Amarli Rav Nachman, perguntou lá para Rav Nachman, Velikeinami Mishum Zorea Beyom Tov, perguntou lá para Rav Nachman, olha, a nossa Mishnah falou que tem 8 proibições, uma das proibições é que ele está arando a terra no Yom Tov, mas a priori, se ele está transgredindo a proibição de Kilaim, quando ele está cobrindo de terra as sementes, isso significa que ele também está plantando, é um tipo de zriá, um tipo de plantação. Então, tipo de plantagem, ato de plantar. Pergunta Ula para Rav Nachman, por que então o nosso Tana falou que são só 8, a priori tem mais um, tem a proibição de zoreia, ele está plantando no Yom Tov. Amarlei, Tana Vesher. Falaram, Nachman, olha, é verdade. Pode ser que tem proibição de zoreia aqui também, no Yom Tov, de plantar no Yom Tov, mas o nosso Tana não falou todas, ele falou parte delas. Realmente você tem razão, ele transgrediu mais uma proibição, mas o Tana não falou tudo. A Marley falou lá para ele, Tanaka Tana Ishmuná Ve'atamar Tana Veshier. Falou lá para Rav Nachman, olha, o Tana falou que quem faz isso, ele transgride 8 proibições, quer dizer, ele contou de uma a uma. Não dá para falar que ele falou 8, mas tem mais. Ele falou 8 porque ele quer questão de 8, ele faz questão de falar que são exatamente 8 e não mais. Às vezes, o Tana dá alguns exemplos e não traz todos os exemplos, senão você pode falar, tá na vexeira, ele deixou alguns exemplos de lado, não falou tudo. Mas aqui nesse caso, ele falou que são 8, ele numerou o negócio. Se você numera, é sinal que você vai trazer todas as opções. Então não pode ser que tem mais uma. Amarava, então responde Rava, Esh Chiluk Melachot Beshabbat, Vem Chiluk Melachot Beyom Tov. Fala Rava, olha, realmente com relação a Shabbat, alguém que faz algumas melachot diferentes no Shabbat, ele transgride proibições diferentes. Alguém que plantou e colheu e acendeu fogo no Shabbat, ele fez 3 proibições, tem 3 melachot, tem 3 proibições. No Yom Tov, não. Todas as melachot de Yom Tov são um pacote só. Então, mesmo que ele tenha aqui 2 proibições de arar a terra e de plantar, a gente conta como uma, porque Yom Tov a gente não separa as melachot, várias melachot feitas ao mesmo tempo no Yom Tov são consideradas uma proibição só. Ele não contou como 2, porque Yom Tov é diferente de Shabbat. Amarlei adate, falou Ula, olha, essa resposta eu aceito. Essa resposta tá boa. Eiti veio Abaye, pergunta Abaye, vem Hiluk Melachot be Yom Tov, pergunta Abaye, olha, será que realmente no Yom Tov não tem Hiluk Melachot, ou seja, alguém que faz 2 proibições, 2 Melachot diferentes no Yom Tov, ele fez uma proibição só e não 2, Vetna, na Reita ensina Mishnah, Amevashel Gida Nashe Bechalav, alguém que cozinhou Gida Nashe
Guida Nashe é uma parte do animal que é um nervo do animal que é proibido ser comido. Tem discussão se ele é considerado como carne ou não. De qualquer jeito, a gente está aqui seguindo a opinião de que é considerado como carne. Alguém que cozinhou Gid Anashe com leite Beyom Tov, no Yom Tov, ve'achaló loke chamesh. Ele comeu isso depois, ele transgrediu 5 proibições. Quais proibições, certo? Loke Hamesh, quais são as 5 proibições de alguém que cozinha Gida Nashe com leite no Yom Tov e come? Loke Mishum Ochel Gid, tem uma proibição por si só de comer o Gida Nashe, é proibido ser comido, certo? Gida Nashe é um tipo de nervo que não pode comer, ele fica na traseira do animal. E aí tem discussão hoje em dia se tem tradição ou não de como tirar esse Gida Nashe. O grande ponto é para poder comer picanha. Picanha é a parte traseira do animal, que precisa tirar o guida na shell. Os poskim saradim, eles sim têm tradição de como tirar, então, kashruyot saradiot, como Mahmoud ou Beit Yosef, eles têm carne picanha, que eles tiram o guida na shell, Ashkenazim não tiram. Se Ashkenazim podem comer a kashrut faradi, aí é uma discussão por si só. Mas, de qualquer jeito, o Helgid, alguém que ele fez isso, ele comeu guida na shell, é proibido comer guida na shell. Veloque mishum mevashel beyom tov shelo letzorech. Outra proibição, ele cozinhou no Yom Tov sem necessidade. É permitido cozinhar no Yom Tov quando eu tenho necessidade. Mas aqui ele está cozinhando guida nashe com leite, que é proibido de ser comido. Então ele transgrediu a proibição de cozinhar no Yom Tov sem necessidade. Veloque mishum mevashel gid bechalav. Tem a proibição de cozinhar carne com leite. Carne com leite não é só proibido comer, é proibido cozinhar também. Então mais uma proibição, ele cozinhou carne com leite. Veloque mishum ochel basar bechalav. Ele comeu o guid que foi cozido com leite, ele transgrediu a proibição de comer guid anaché e a proibição de comer carne com leite. Veloque mishum avará. E também transgrediu a proibição de ter acendido fogo, certo? Que acendeu fogo no Yom Tov sem necessidade. De qualquer jeito, a gente vê aqui, vem imita, se realmente melachot de Yom Tov, elas são um pacote só, mishum avará, lo michaev, daí chaev lei, mishum bishulo. A priori, se todas as melachot de Yom Tov são um pacote só, então ele não deveria ser chayav por ter cozinhado no Yom Tov sem necessidade e ter acendido fogo sem necessidade. A priori, é um pacote só, então deveria ter só um tipo de malcot, não dois. A gente contou como se fossem 5, parece que tem malcot por ter acendido fogo e malcot por ter cozinhado, e a priori são um pacote só, porque é Yom Tov, certo? Então essa é a pergunta de Abaye. Responde a Gemara, Afika vará ve'al gida nashe shel nevela. Fala, Gmará, olha, realmente, tira a vará, não tem problema de ter acendido fogo, quer dizer, não podia ter acendido fogo, é uma proibição por si só, mas não tem malcot, porque já que tem malcot por ter cozinhado no Shabat sem necessidade, não tem malcot a mais por ter acendido fogo, já que Yom Tov não tem hiluk melachot, não tem separação entre as melachot, é tudo considerado uma proibição só. Então, para chegar em 5, esse guida nashe, que é proibido de ser comido, não guida nashe de uma carne que foi feita na shchita como se deve, sim guida nashe de uma nevela, de um animal que morreu sem shchita. Então, é uma proibição a mais. Pergunta a Gemara, será que essa explicação é válida? Será que dá para substituir realmente a vará por guida nashe de nevelá? Ve'atan Rabi Chia lokesh taim al chitato ve'shalosh al bishulo. Rabi Chia falou que essas 5 malcot que tem aqui, 2 são pelo que ele comeu o guida nashe que é proibido de ser comido, e ele comeu carne com leite, e 3 pelo ato de cozinhar. Cozinhou no Yom Tov sem necessidade, cozinhou carne com leite, e a priori acendeu o fogo no Yom Tov, que é ligado ao bichula, é ligado ao ato de cozinhar. Então não dá para tirar a vará, tirar o acender fogo e colocar no lugar guida nashe de nevelá, porque você estaria dizendo que então tem 3 proibições pela alimentação e 2 pelo ato de cozinhar. E Rabi Chia falou que não, falou que são 2 pelo cozinhar e 3, desculpa, são 2 pela alimentação e 3 pelo cozinhar. Quais são as 3 pelo cozinhar? A priori, cozinhar no Shabbat sem necessidade, acender fogo sem necessidade, cozinhar carne com leite. Veimita shalosh alachilato chayav. Se você vai trocar a vará por guida nashe de nevelá, vai ter 3 pela alimentação e não 3 pelo ato de cozinhar. Então, volta a pergunta. Se você está contando que tem 3 pelo ato de cozinhar, uma é acender o fogo, outra é cozinhar sem necessidade, a priori Rava falou que Yom Tov, 2 melachot diferentes são consideradas como uma, porque é que a gente considerou como 2. Ela fica vará, ve'ela tseia sheira. Fala, mas então não, tira a vará, tira acender o fogo e coloca que ele acendeu o fogo com árvores de idolatria. Ele usou a tseia sheira, árvores de idolatria para cozinhar. Então a proibição é pela idolatria e não pelo Yom Tov.
Vezaratei meacha, e onde a gente vê a proibição de usar árvores de idolatria, veloit bak beadecha meuma minacherem, está escrito no passuco que é proibido ter qualquer tipo de proveito de idolatria. Então a gente tem aqui a utilização de uma árvore de idolatria, que é uma proibição por si só. Então o ato de cozinhar inclui cozinhar no Yom Tov sem necessidade, cozinhar carne com leite, usar idolatria. Amarlei Ravacha Brederama Ravache, e perguntou Ravacha, filho de Rava, para Ravache, Velikenami Mishum Lotavito Eval Beitecha. Olha, se está tratando que ele usou árvores de idolatria, então além da utilização da árvore de idolatria, que é uma proibição por si só, deveria também ter a proibição Lotavito Eval Beitecha, uma proibição de colocar idolatria em casa. Então, se ele cozinhou na casa dele com a árvore de idolatria, além das 5 proibições que a gente falou antes, tem mais uma de colocar para dentro de casa uma árvore de idolatria. Então é mais uma proibição. Então, porque não está escrito. Então, canire não está se tratando com árvores de idolatria. Por isso, inverte a Gemara e fala que está se tratando que ele cozinhou com árvores de Ekdesh, árvores de Kedushá, que pertencem ao Beit HaMikdash, que são proibidas de serem usadas. Elas podem ser colocadas em casa, mas eu não posso usar elas. A gente aprende a proibição, está escrito no Pasuk, a Asherá, as árvores de idolatria têm que ser queimadas, mas as árvores que pertencem ao Beit HaMikdash, a pessoa não pode queimar ela em casa sem necessidade. Por isso, quer dizer, Stam não pode, não só sem necessidade, não pode queimá-las em casa. Então, se for assim, as árvores de Ekdesh que foram usadas para cozinhar, para preparar o Guidanaché, é uma proibição por si só. Essa é a quinta proibição ligada ao ato de cozinhar, certo? Então, aqui está claro. Agora, a Gurá vai perguntar o seguinte: a gente falou na nossa Mishnah que quem arou o campo com Shor e Hamor, Mokdashim, Yom Tov, etc., ele fez 8 proibições. A Gurá vai perguntar: olha, dá para colocar mais várias proibições aqui na história? Dá para explicar que o nosso caso aconteceu de uma maneira específica, que tem várias outras proibições possíveis. Então, pergunta agora o seguinte: Matki Flara Voshaya, pergunta a Voshaya, Velich Shonam Yazorea Benacha Leitan Vezaratei Meacha, Asher Lo Yaved Bo Velo Izara. Nacha Leitan é aquela história que se alguém encontraram um corpo próximo a uma cidade, a gente verifica qual é a cidade mais próxima do corpo, e os anciãos dessa cidade têm que falar: olha, não foi a gente, não foi nossa culpa que esse cara morreu aqui fora, sem companhia, sem proteção, sem segurança, e a Deino Loshef Damas não foi nossa culpa, quando ele foi embora da cidade, a gente acompanhou ele, deu tudo que ele precisava, se isso aconteceu, foi por acaso. E aí, como consequência disso, eles têm que fazer um tipo de korban, não é exatamente um korban, mas eles têm que pegar uma eglá, eles têm que pegar um bezerro e cortar a cabeça dela ao lado do rio, certo? É todo um processo, toda uma cerimônia lá. O lugar aonde essa eglá, essa ovelha não, esse bezerro é morto, não pode ser plantado, não pode plantar lá, nada pode ser plantado. Do mesmo jeito que o cara morreu e não vai sair nada dele, assim nessa terra, nesse terreno, nada pode ser plantado. Então, pergunta a Ravoshai é o seguinte: olha, se a gente colocar toda essa história do cara que estava arando a terra e ele passou por cima de sementes, e quando ele mexeu a terra, ele cobriu as sementes e transgrediu a proibição de Kilaim. Se a gente colocar toda essa história que ela aconteceu nesse Nahaleitan, ao lado desse rio, nesse terreno onde é proibido plantar, temos mais uma proibição. Ele vai estar plantando num lugar proibido de ser plantado, então a gente chega em 9. Por que não apareceu isso na Mishnah? Matila Rav Hanania tem outra proibição possível. Vamos dizer que no chão onde ele estava arando a terra estava escrito o nome de Akadosh Baruch Hu, Yudkei Vavkei, e quando ele passou com a máquina de arar a terra, ele apagou o nome de Akadosh Baruch Hu. Isso é proibido. Vezaratei Meacha, e tem uma proibição, como está escrito no Pasuk, Ve'avatem et shemam lo tasum ken Lashem Elokechem, é proibido apagar o nome de Akadosh Baruch Hu. Então tem mais uma proibição possível que a gente pode colocar nesse contexto. Matkiv la Rabi Aval tem outra opção. Velich shonam yakotzetet baharato.
Alguém que tem uma barreira, ele tem uma mancha branca no corpo, certo? Aquela que vai considerar tsarat, considerada lepra, ele não pode cortar essa mancha branca do corpo. Agora, pode ser que enquanto ele estava arando a terra, ele de alguma forma cortou uma manchinha branca que ele tinha no corpo, então ele transgrediu mais uma proibição. Então dá para explicar nesse contexto que tem mais uma, não só 8. Vezratei meach, de onde a gente sabe que é proibido cortar isso? Está escrito no passuque que shamer benega tsarat, que não pode tirar. Matkivlar Abaye, pergunta Abaye, tem mais uma. Velichonami Ameziach Hoshen Meala Efod, Vamesir Badei Aron. Talvez na hora que o cara estava arando a terra, ele justamente tirou o Hoshen do Efod. Hoshen é o peitoril que o Cohen usava, Efod são as pedras, não pode tirar, não pode separar as pedras do peitoril, e também não pode tirar o Arona Brito, o Arona Kodesh, ele tinha umas barras que serviam para segurar, para carregar, não pode tirar essas barras. Talvez na hora que o cara estava arando a terra, ele fez isso de uma maneira justa, que ele acabou tirando, separando entre o peitoril e as pedras, ou puxando as estacas do Arona Kodesh, certo? Meio exagerado, meio imaginativo demais, mas de qualquer jeito, se a gente quer encontrar um caso em que o cara é Cohen e Nazir, ele está no Beit HaKvarot, o ano da Shemitah é Yom Tov, a gente quer achar um caso bem absurdo, realmente, para dizer que em um ato dá para fazer várias proibições, dá para colocar várias mais. Então a Bai fala, olha, pode ser que nesse momento em que ele arou a terra, a máquina de arar a terra puxou as estacas do Arona Kodesh, ou movimentou e separou o Hoshen do Efod. Como está escrito no Passuque que é proibido, lo yasuru velo isach Hoshen, etc. Certo? O Passuque de onde a gente vê que é ser proibido. Matkiv la Ravashi, e perguntar Ravashi, vamos dizer que a máquina que ele está usando para arar a terra feita de madeiras de idolatria, que é proibido de ser usado, está escrito no Passuque, certo? Então ele também, durante esse ato de arar a terra, que é um caso absurdo de qualquer jeito, mas dá para colocar uma situação, uma proibição de estar aproveitando de idolatrias. Vamos dizer que na hora que ele arou a terra, ele cortou uma árvore frutífera. É proibido cortar árvores frutíferas sem nenhuma necessidade. Como está escrito no Passuque, que certo? Árvores frutíferas não podem ser tiradas, não podem ser cortadas sem necessidade. De qualquer jeito, a Gemara levantou aqui várias e várias opções de outros casos, outras situações, outros contextos onde a proibição, teríamos mais uma proibição, e ela não responde, porque o nosso Tara não falou nesses casos, certo? Se ele perguntou, se ele está procurando qualquer caso onde vai ter um número grande de proibições, teria mais opções a serem colocadas, ficou a dúvida porque ele não pôs elas. Ponto. A Gemara vai trazer mais uma opção, só que ela vai discutir ela, então só concluir a primeira parte. Amarlei Rabi Zeira le Rabi Mani. Falou Rabi Zeira para Rabi Mani. Velechonami que gonde amar shvua shelo echrosh beyom tov. Fala Rabi Zeira, olha, tem mais um caso, mais uma situação. Vamos dizer que está se tratando que esse cara tinha jurado que ele não vai arar a terra no Yom Tov. E quando ele arou a terra no Yom Tov, ele transgrediu também o juramento dele, a promessa dele. Então temos mais uma proibição. Responde a Gemara, Atam lokachala shvua, mushva veomed me'ar sinaio. Falou, não dá, não adianta. Alguém que jurou não arar terra no Yom Tov, esse juramento não é válido, esse juramento não obriga ele a nada, porque ele já jurou no Ar Sinai de que ele vai cumprir Torá e Mitzvot, e isso inclui não arar terra no Yom Tov, já é uma proibição da Torá. Então, se a pessoa jura não fazer algo que já é proibido pela Torá, esse juramento não vale, porque ele já jurou isso no Ar Sinai, certo? Não dá para jurar duas vezes a mesma coisa. Você já jurou no Ar Sinai que você vai cumprir a Torá, quando você recebeu a Torá, então você já está obrigado a cumprir. Jurar que você não vai arar a terra no Yom Tov é um juramento em vão, porque você já jurou. A Marley perguntou a Rabizeira, tá bom, então não é que ele jurou que ele não vai arar a terra no Yom Tov, que Gondamar, Shvua Shelo Echrosh Ben Bechol Ben Yom Tov, Demigo de Halei Shvua Bechol, Halaleinami Ben Yom Tov. Ele falou o seguinte, falou Rabizeira, pode ser que ele jurou então o seguinte, ele jurou que ele não vai arar terra, tanto durante a semana quanto no Yom Tov. Mesmo que não adianta jurar que eu não vou arar a terra no Yom Tov, porque eu já jurei no Ar Sinai, pode ser que na hora que ele jurou que ele não vai arar a terra Bichlal, nem durante a semana, nem no Yom Tov, já que o juramento dele é válido para durante a semana, ele também se estende para Yom Tov.
certo? Porque já que a Shivuá dele vai acontecer, o juramento dele é válido, porque ele jurou não arar a terra durante a semana, isso nunca foi proibido, a gente estende também esse juramento para Yom Tov, que mesmo que no Yom Tov por si só ele já jurou no Ar Sinai, já que esse juramento está recaindo sobre os dias da semana, ele é válido também para o Yom Tov. Então é possível que sim tem aqui um caso de juramento que foi transgredido durante o Arar. Responde a Agmará, então por que o Tana não inclui esse caso? Responde a Agmará, mi deitei bexelá lokatanei. Fala, Agmará, não, ele não, o nosso Tana talvez não quis trazer casos de coisas que podem ser desfeitas. O juramento pode ser desfeito. Então tá bom que ele jurou isso, mas ele pode desfazer o juramento e não tem proibição. Então ele não trouxe casos, não trouxe opções de proibições que podem ser desfeitas. Veló, pergunta a Agmará, será que não? Verei Ekdesh. Um dos casos que a gente falou é que o boi e o burro eles são mukdashim, eles são santificados e a pessoa está aqui usando um animal de ekdesh, um animal de kodesh que é proibido ser usado. Mas a priori o que é ekdesh, o que é kodesh, o que foi santificado, pode ser desantificado. Dá para fazer pidion, dá para resgatar o animal, tirar do chá dele e passar para dinheiro. Então, se o nosso não trouxe exemplos de coisas que podem ser desfeitas, a priori usar um korban, um animal que ele é kodesh, é uma kedushá que dá para ser desfeita. Responde Agmará, bebechor. Não, está tratando que o animal é kodesh porque ele é o bechor, ele é o primogênito, e não dá para desprimogenitar o animal. Dá para tirar a kedushá. Quando eu falei esse animal vai ser korban lá, eu posso tirar a kedushá do animal depois, transferir para outro animal, mas bechor não. Verei Nazir, pergunta Agmará, espera aí, um dos casos da Mishnah é que ele é Nazir, que ele jurou não se impurificar para mortos, ele está fazendo o arar a terra num cemitério. E Nazir é algo que pode ser desfeito. Responde Agmará, Benazir Shimshon. Está tratando de Nazir Shimshon, que é um tipo de Nezirut, um tipo de promessa de Nezirut que não pode ser desfeita. Nazir Shimshon Barit Moile Meitimu. Fala, mas espera aí. Nazir Shimshon, alguém que ele é Nazir igual Shimshon, que foi por ordem de um malach, de um anjo, ele pode se impurificar para o morto. Shimshon, ele não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo, mas se impurificar para morto, ele não tinha problema. Então, se a nossa Mishnah está tratando de Nazir Shimshon, não tem problema, ele está no cemitério. Então, com certeza é um Nazir normal. Ela, então, volta a pergunta, por que o nosso Tana não falou também o caso em que ele jurou que ele não vai arar a terra durante a semana no Yom Tov, que quando ele arou a terra no Yom Tov, ele transgrediu o juramento dele também. Elaitana Isur Kolel Leitlei. Fala, então não. O motivo que o nosso Tana não incluiu esse caso é porque ele não concorda com essa ideia de que quando vem um Isur que não existia ainda, que é a proibição de jurar, de arar a terra durante a semana, isso também se estende para Yom Tov. Não, isso que vai ter o Yom Tov já foi jurado no Ar Sinai, para durante a semana é uma coisa separada. Então, não pode ser que por isso o nosso Tana não colocou. Então, as opções que apareceram em cima, a Gemara não explicou por que o Tana não colocou elas, realmente ficou a dúvida. Essa do juramento específico, não dá para explicar. Ponto, mais três linhas aqui, chegar até a Mishnah, Marabel Shai, Amarbia Shor Psulei Mukdashim Loke Shnaim. Psulei Mukdashim. Psulei Mukdashim é um animal que ele era para ser korban e por algum motivo ele foi invalidado, por exemplo, apareceu nele um mum, ele ficou defeituoso, a gente transfere a kedushá dele para um dinheiro e com esse dinheiro é comprado outro korban. Agora, o que acontece com o animal que era para ser feito dele korban, ele ficou inválido. O que a gente faz com ele? Então, ele está liberado para ser usado para coisas específicas. Ele ainda tem um pouquinho de Kedushá. O fato de que ele era para ter sido santificado faz com que ele tenha um pouquinho de Kedushá. Ele não é nem Hol, nem Kodesh. Ele não é nem exatamente um animal livre, nem um animal de Kedushá. Ele é chamado de Psulei Mukdashim. Uma das coisas que não pode ser feita com ele é reprodução. Então, fala Rav Oshaya, alguém que marbia shor psulei mukdashim, alguém que usa um animal que ele é psulei mukdashim, era para ele ser korban, mas apareceu nele um defeito, ele foi resgatado, alguém que usa ele para reprodução, lokeshnaim, ele fez duas proibições aqui. Ele transgrediu duas proibições. Quais são as duas? Vamos ver aqui no Rashi. É, Deixa eu ver, Rashi.
Duas proibições. Uma proibição é que ele usou um animal que tem kedushá, que não poderia, e a segunda proibição é chamada de kilaim. Ele está misturando um animal que tem kedushá com um animal que não tem kedushá. Quando ele está usando para reprodução um animal de Kodesh, que era Psuem Dashim, que era para ter sido Korban, com um animal de Hulin, isso daqui é chamado de kilaim, porque ele está misturando um animal que tem um pouco de Kedushá com um animal que não tem nada de Kedushá. Então, duas proibições. Primeiro, usar um animal que tem Kedushá, e segundo, misturar ele com um animal que não tem Kedushá. Amar Rabitzak, fala Rabitzak, amanhig beshop slem gdashim loke, sharei guf echad uvesal akatuv kishnei gufim. Fala Rabitzak, não só isso, alguém que ele coloca um animal que é psulem ukdashim sozinho para puxar uma carroça, certo? Para puxar a carroça dele, tem malcot de kilaim. Por quê? Porque esse animal, por um lado ele tem que duchar, por outro lado ele não tem. Ou seja, ele é um animal que tem dois lados. É um animal que ele tem um lado de duchar e um lado de não. Na hora que eu coloquei esse animal para puxar uma carroça, eu estou colocando para trabalhar o lado de duchar com o lado sem duchar. Isso daqui é kilaim, certo? Esse animal vai poder ser usado para tosar, para tirar leite, outras coisas, mas não para trabalhar. Então, falar arbitra que você colocou ele para trabalhar, mesmo que é sozinho, tem que ir lá pelos dois lados dele. Então, paramos por aqui. Escolha